Queridos, nós temos um tema nessa manhã que é o seguinte: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Eu não sei se você já viveu situações difíceis, ou talvez esteja vivendo agora mesmo, coisas que parece que vêm de um dia para o outro, que parece acontecer de repente, sem ter uma explicação. Quando nós enfrentamos sofrimentos, adversidades, muitos sentem-se abatidos, sentem-se culpados, como se tivessem pecado contra o Senhor, ou como até mesmo se tivessem sido desamparados por Deus. E então surge essa questão: por que Deus permite o sofrimento? Por que muitas pessoas, mesmo quando aparentemente estão fazendo o bem, estão procurando servir e seguir a Deus, mesmo assim sofrem ou passam por situações difíceis e inesperadas? Nessas situações é quando muitos acabam sentindo-se perdidos, incapazes de enxergar, de ver um propósito, de ver uma saída. Mas no capítulo 9 do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus realizou um milagre extraordinário, trazendo luz a um homem que era cego de nascença. Esse milagre tem um profundo significado espiritual, e hoje, ao olharmos para ele, nós vamos poder adquirir uma perspectiva correta, para ver como podemos superar as adversidades com esperança e fé. Quantos desejam isso nessa manhã? Amém. Por ironia, bem nessa semana, quando eu estava estudando essa palavra, eu tive uma hemorragia aqui no meu olho direito. Ainda bem que vocês estão me olhando de longe, que eu estou um pouco feio hoje. E eu estava falando sobre o sofrimento, e também estudando sobre um homem que recebeu a cura sobre seus olhos, e meus olhos sangraram, mas não é nada grave, em pouco tempo vou estar já recuperado, mas eu sei que essa palavra hoje vai fazer efeito na tua e na minha vida, amém. Que essa é uma manhã de milagres, amém? Muito bem. João 9, do verso 1 ao 5, diz assim, que você leia junto comigo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Até aí somente, depois nós continuaremos a leitura. Ao passar, Jesus estava em algum lugar ainda próximo de Jerusalém, possivelmente pouco tempo depois da festa dos tabernáculos. Nós ainda estamos nesse contexto. Jesus viu um cego de nascença, alguém que tinha uma deficiência nessa época, vivia mendigando para poder sobreviver. Nós não sabemos como eles sabiam que ele era um cego de nascença, mas pelo contexto, vê-se que aquele homem era alguém conhecido naquela localidade, possivelmente por estar ali sempre na rua pedindo esmolas. Veja, cada sinal miraculoso do Evangelho de João tem um significado. Por isso eles são chamados de sinais. Nós estamos vendo mais um destes sinais nessa manhã. Eles são como pistas que apontam para um tesouro, que apontam para algo maior, para a natureza de Cristo, para a sua missão. Jesus repete a declaração do capítulo 8, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. E agora no capítulo 9, Jesus vai dar uma demonstração prática do que isso quer dizer. Jesus vai curar um cego de nascença. E até o final desse capítulo 9,
o significado desse milagre vai ficar claro. Jesus veio para nos curar da cegueira espiritual. Nós nascemos em pecado, cada um de nós nasce como cegos espiritualmente, com os olhos fechados para a verdade de Deus. Na verdade, queridos, a cegueira espiritual ela é muito grave, porque o cego espiritual ele acha que pode ver, enquanto na verdade ele está caminhando em trevas, caminhando na escuridão. Quantos que acham que enxergam tão bem, mas caminham alheios à verdade de Deus, caminham em trevas. Quando os discípulos veem aquele homem, eles têm uma dúvida, um homem cego de nascença, e eles perguntam: mestre, quem pecou? Rabi quer dizer mestre. E eles perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Esse homem pecou? Ou se ele já nasceu assim? Foi os seus pais que pecaram? Veja, eles tinham uma crença que sempre que algo ruim acontecia, uma enfermidade ou uma tragédia, aquilo era fruto de um pecado. Por isso, eles já perguntam direto: se esse homem está assim, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Ouça, não é que os discípulos estavam totalmente errados, porque num certo sentido, todo mal, ele é uma consequência da queda do homem, não é verdade? Por causa do pecado. Jesus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. O homem foi posto no jardim do Éden, o homem jamais morreria, mas o pecado introduziu a morte no mundo, introduziu a maldição. Mas veja só, é claro que sem o pecado não haveria morte nem sofrimento, mas daí para ligar cada adversidade, cada doença, cada sofrimento, a consequência de um pecado específico é muito complicado. Essa não é uma questão tão simples assim. Na Bíblia, nós vamos ver casos em que uma enfermidade, como no caso do homem paralítico que Jesus curou no Evangelho de João, nós já vimos, o texto mostra que o homem era paralítico por um pecado que ele cometeu, por um pecado específico. Então, há enfermidades e adversidades que vêm por conta de um pecado específico, é verdade, mas há outros casos na Bíblia, como deste cego, em que a doença não era fruto do pecado, não era consequência de um pecado específico que aquele homem cometeu, e é o que Jesus fala para os seus discípulos: não, nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a obra de Deus. Havia um outro propósito. Você entende, queridos? Há pecados que geram consequências claras. Por exemplo, se alguém beber e dirigir, causar um acidente, ele pode estar causando uma consequência grave para si mesmo, para outras pessoas, por causa de um pecado. Se alguém fuma ou usa drogas e daqui a um tempo tiver problemas nos seus pulmões, ele está tendo uma enfermidade como consequência de um pecado, mas nem tudo é assim. Há outros casos que nós não vamos identificar o pecado. Não se pode afirmar que todo mal que alguém vive é porque cometeu um pecado específico. Não é uma matemática simples como os discípulos estavam pensando. E muitos também hoje pensam assim: se está doente é porque está em pecado, está fora da vontade de Deus. Se aconteceu uma adversidade, quem foi que pecou? E o contrário, se tem saúde, se tem dinheiro é porque está agradando a Deus, é assim que funciona? Quem te falou? Deus não vê como vê o homem, os valores de Deus não são os mesmos valores do homem. Ouça, querido, alguém pode ter muito dinheiro, mas se for de origem desonesta, ele vai acabar pagando um preço ou perdendo a salvação eterna. Alguém pode ter muita saúde, pode cuidar do seu corpo, mas ainda assim acabar perdendo a sua alma. Enquanto, por outro lado, Deus usa o sofrimento muitas vezes para nos aproximar dEle. Deus usa o sofrimento muitas vezes para nos amadurecer, para corrigir o rumo da nossa vida,
como Jesus disse, Ele não está assim por causa do pecado, mas para que nele se manifeste a obra de Deus. Quando nós enfrentamos uma adversidade, logo perguntamos, por quê? Por quê, Senhor? Eu não sei se você tem perguntado, se você tem orado assim. Por que, Senhor, me aconteceu tudo isso? Os discípulos fizeram a pergunta errada. E muitas vezes nós fazemos também. Ouça, se algo te aconteceu por causa de uma consequência clara do pecado, arrependa-se. Vá até o Senhor. Aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Se você está passando por uma adversidade e vê que tem algo que tem que ser corrigido na sua vida, faça isso. Mas se não, não fique se perdendo em questionamentos inúteis. Por quê? Por quê, Senhor? O livro de Jó, eu não sei se você já leu esse livro, no nosso plano de leitura da Bíblia da igreja, lemos o livro de Jó, tem algumas semanas. Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, você percebe o quê? Qual é a causa do sofrimento? Na verdade, nós percebemos que há um Deus soberano, há um mundo espiritual que nós não podemos ver, há um plano eterno de Deus que nem sempre conseguiremos entender. Quando você olha para o livro de Jó, você vê que ele perdeu tudo, que ele estava enfermo, e ele queria encontrar uma explicação, e ele não encontrava explicação para o que estava vivendo, e então vieram os seus amigos, e os amigos de Jó vão passar o livro inteiro, capítulos e capítulos, tentando achar uma explicação. Ao invés de estarem ao lado do amigo para o fortalecer, os amigos de Jó estavam pensando como os discípulos de Jesus, onde foi que Jó pecou? Jó, você tem pecado sim. E eles ficaram ali conjecturando, filosofando sobre o pecado que Jó teria cometido. Eles tinham a mesma crença errônea dos discípulos de Jesus, que o que Jó estava vivendo era consequência do pecado, mas não era. Deus então se desagradou deles, pois nos seus julgamentos, nos seus questionamentos, eles acabaram pecando contra Deus. Os amigos de Jó deveriam ter tido misericórdia dele, ao invés de ficar filosofando sobre o que eles não conseguiam entender. Depois de Jó tanto questionar a Deus, Deus, por que me aconteceu? Deus responde a Jó, sabe como? Fazendo perguntas. Vocês se lembram? Quantos leram o livro no nosso plano de leitura anual? Já passamos por Jó nesse ano. Deus responde Jó fazendo perguntas. Jó, você quer tanto fazer perguntas, por quê? Então eu vou te perguntar. E você tem aqueles capítulos no final do livro, e Jó, então me responde, Deus diz para Jó, onde você estava quando o mundo foi fundado, quando os pilares foram postos? E aí Deus fica ali 2 ou mais capítulos fazendo perguntas a Jó, e quando Deus termina de fazer as questões, Deus diz, Jó olha para Deus e diz, Deus, eu me rendo. Deus, eu não tenho respostas, mas eu sei que Tu és soberano, e que Tu tudo pode fazer, nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Senhor. É interessante que o livro termina e Deus não fala para Jó qual era a razão do seu sofrimento. Deus não responde o questionamento de Jó, mas mesmo assim Jó se rende a Deus. Jó reconhece que nada sabe e reconhece a soberania de Deus. Aleluia. E quando o livro termina, Jó diz, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi face a face, agora os meus olhos te veem. E então Deus restitui a Jó 2 vezes mais de tudo quanto ele havia perdido. Aleluia!
Você entende a palavra de Deus, querido? Jesus diz aos seus discípulos: não é questão de quem pecou, aqui está alguém que precisa de misericórdia, aqui está alguém que precisa da manifestação da obra de Deus. É isso que vocês deveriam ver. Você sabe por quê? O sofrimento abre a porta para a manifestação da obra de Deus, e é isso que Jesus mostra para os seus discípulos. As misérias da vida, as doenças, o desemprego, a escassez, abrem a porta para que a obra de Deus possa se manifestar na minha e na tua vida. Se não fossem situações como essas, talvez muitos nem estariam aqui nessa manhã. Na minha vida, nos últimos anos, eu brinquei com meu olho hoje, mas na última década, eu vivi momentos, eu e a minha família, de perdas, de enfermidades na minha vida, na vida da Alessandra, enfermidades graves. Batalhamos com a saúde muitas vezes na vida das nossas filhas também. Passamos por dificuldades, tivemos que mudar de casa algumas vezes. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes são nesses momentos que mais nós buscamos a Deus com intensidade, não é verdade? Eu não sei por que você tem passado, mas nesses momentos é que nós mais aprendemos de Deus. Eu fiz um bacharel de teologia, escrevi um trabalho de conclusão de curso, uma tese, mas nós não aprendemos tanto estudando como no sofrimento. É ali que nós dobramos os nossos joelhos, que você jejua um dia, que você jejua 3 dias. Nesses últimos anos eu jejuei muitas vezes 24 horas, jejuei 72 horas, jejuei uma semana inteira. Quando você passa por adversidades, você fica uma noite sem dormir em oração, você se quebranta diante de Deus, você busca a Deus como não buscaria de outra maneira, aprende coisas importantes. Sabe, querido, Deus tem um propósito com tudo aquilo que nós passamos nessa vida. Portanto, que você tenha fé, tenha os seus olhos voltados para o Senhor nesta manhã. Eu trouxe uma frase do escritor C.S. Lewis, que diz assim: Deus nos sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossa dor. O seu é seu megafone para despertar um mundo surdo. Deus grita, a voz de Deus fica clara na hora da dor, quando você o busca com intensidade. É o megafone de Deus para nos colocar no caminho correto. Deus pode usar a adversidade para amadurecer o seu povo. Eu sei bem da minha própria vida, eu sei que você tem enfrentado também as suas guerras. Deus usa os piores ataques de Satanás para cumprir com os seus propósitos. É isso que nós vemos quando olhamos para o livro de Jó, por exemplo. O apóstolo Paulo no Novo Testamento passou por sofrimentos, por doença, mas ele via em tudo aquilo uma oportunidade de servir, de glorificar a Deus, de cumprir o propósito de Deus. Gálatas 4,13 diz assim: como vocês sabem, veja só, foi por causa de uma doença que eu anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Gálatas 4,13. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: foi por causa de uma doença que eu anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. O apóstolo Paulo aprendeu a ver na adversidade uma oportunidade para que a obra de Deus se manifestasse. 2 Coríntios 12:7, ele também diz assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele via na adversidade ou na enfermidade um propósito. E ele disse: olha, para evitar que eu me exaltasse por causa das tremendas revelações que Deus tem me dado, Deus me deu um espinho na carne para me atormentar. Nós não sabemos se esse espinho na carne era uma enfermidade. Alguns dizem que Paulo teve alguns problemas crônicos de doenças, ou uma cegueira que se abateu nos últimos anos, ele tinha que escrever as cartas. Nós não sabemos bem ao certo se era um conjunto de sofrimentos que ele passou,
mas ele via nessas coisas uma oportunidade, um propósito para crescer e fazer a obra de Deus. Paulo passou por muito sofrimento, você pode ler, tem um resumo em 2 Coríntios 11, a partir do verso 22, eu não vou ler, você pode ler mais tarde, mas ele passou por açoites e espancamentos. Jesus recebeu o açoite de 39 chibatadas, Paulo foi açoitado como Jesus, 39 chibatadas 5 vezes. Por 3 vezes ele foi espancado com varas, o castigo dos romanos. Qualquer um desses açoites poderia tirar a vida de alguém. E ele passou por isso 8 vezes. Ele foi apedrejado até a morte, foi dado como morto, foi preso várias vezes. O navio onde ele estava naufragou por 3 vezes. E ele diz, eu passei fome, passei sede nas viagens, passei frio, nudez, enfrentei perigos, desafios emocionais, lutas internas, uma pressão pelo cuidado com as igrejas que ele tinha implantado, mas Paulo viu no sofrimento uma parte daquilo que é seguir a Cristo, e ele se orgulhava das suas fraquezas, das suas perseguições, porque ele acreditava que quando estava fraco, então ele era forte pela graça de Deus. Quando Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, muitos cristãos repetem, coloca lá na rede social, tudo posso naquele que me fortalece, pensando que a sua vida vai ser um mar de rosas, ou pensando que é um Superman, mas não é isso que Paulo disse. Ele falou, tudo posso no meu Deus que me fortalece, porque eu passei por tudo isso, e eu permaneci firme na minha fé, nada vai roubar a minha paz. Eu posso passar por enfermidade, ser espancado, ser jogado no lixo, como ele foi, ser preso, mas ali eu darei graças a Deus, glorificarei a Deus, nada pode me impedir, porque as adversidades não deterão o propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Uau, o que eu e você temos vivido, qual preço nós temos pago, quantas visões erradas nós temos. Será que podemos ver a verdade de Cristo, querido? Quantas visões distorcidas, quantos enganos das tradições dos homens, da religião, do mundo. Eu oro nessa manhã para que os seus olhos espirituais se abram, para que você compreenda a verdade de Deus e o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você não ande se lamentando, para que você não ande mendigando, para que você não ande perdido, não ande em trevas, mas se levante como um valente, como um crente cheio do Espírito Santo nessa geração, para cumprir a missão e o propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Quantos estão cegados pelos enganos, por paradigmas, por maneiras incorretas de ver as coisas? Quantos têm vivido em trevas? Quantos são débeis espiritualmente? Quantos estão presos em mentiras? O sofrimento é a oportunidade para que a obra de Deus se manifeste na minha, na tua vida. Jesus diz, é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite se aproxima. Eu, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus olha para aquele cego e vê alguém em trevas que necessitava de luz, ele vê a obra de Deus que precisava ser feita, e ele abre os olhos dos seus discípulos para ver a visão correta que deveriam ter ao olhar para aquele homem. Não era preocupar-se com o seu pecado, quem foi que pecou, ele ou seu pai. Não eram para levantar debates filosóficos. Ali estava alguém que precisava ter os seus olhos abertos. Ali estava alguém sofrendo que precisava de salvação. Por isso Jesus diz, eu tenho que fazer a obra de Deus enquanto é dia. Jesus sabia que o seu tempo estava se esgotando. Viriam alguns dias de trevas na ocasião da sua morte. Jesus não tinha muito tempo e ele tinha que aproveitar cada oportunidade para fazer a obra de Deus. Ouça, querido, igualmente hoje nós não temos muito tempo, a obra de Deus é urgente. Ouça,
As portas da graça, da salvação estão abertas hoje, mas nós não sabemos por quanto tempo. Elas podem se fechar a qualquer instante. Ouça, querido, pelos sinais, nós estamos nos aproximando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos perder a oportunidade de testemunhar. Nós não podemos perder a oportunidade de ser luz. Nós não podemos perder a oportunidade de abrir os olhos dos que vivem em engano, de levar as boas novas de salvação aos perdidos, de orar pelos enfermos. Esse não é trabalho do pastor, mas de todos os cristãos. Eu quero que você ouça a palavra de Deus nessa manhã. Você tem pessoas perto de você que não são salvas? Quantos aqui conhecem pessoas que ainda não foram salvas? Quantos? Você precisa levantar-se como um discípulo de Cristo nessa geração. Ore por elas. Crie uma ponte de amizade, de confiança. E quando você tiver uma oportunidade, conte o seu testemunho. Como você era, como você encontrou Jesus e como você é agora, o que Deus tem feito para a sua vida. Se ofereça para orar por essas pessoas que estão ao teu redor. E se elas aceitarem, guie-as a uma oração de confissão. Eu quero perguntar para você nessa manhã. Você tem pessoas da sua família que ainda não nasceram de novo? Se sim, comece por elas. Conte o seu testemunho. Anuncie a salvação às pessoas mais próximas de você. Você não sabe quando a noite virá. Você não sabe quando a porta será fechada. Você não sabe quando será a sua última oportunidade. O nosso trabalho não é salvar alguém, não confunda. O nosso trabalho é orar, é testemunhar, é crer, e só isso. Se alguém vai aceitar ou não, aí já está entre aquela pessoa e o Senhor. O plano de salvação para cada pessoa só Deus conhece, mas o nosso trabalho deve ser ter misericórdia, orar pelas pessoas, testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Você tem pessoas no seu trabalho que sentam do teu lado todo dia e que não conheceram ainda Jesus. Você tem vizinhos de porta que vivem brigando, que estão vivendo em trevas. Há pessoas que te servem todos os dias. Pense por um minuto. Pessoas que limpam, que servem o café para você de manhã, que abrem a porta todos os dias. Você já compartilhou o evangelho com elas? Você já contou o teu testemunho para elas? Há pessoas com necessidades perto de você. Jesus disse: olha, nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Se nós somos cristãos, querido, como podemos ser tão egoístas assim? Como podemos caminhar indiferentes? Será que você está aqui nessa manhã, mas você só se preocupa consigo mesmo? Você só está preocupado com a bênção, com o aumento do salário, com o emprego, ou com o que Deus pode te dar? Você não entendeu o evangelho ainda. Você diz que quer ser um pastor. Você está envolvido em tantos debates teológicos. Como Jesus mostrou para os seus discípulos, Ele te chama nessa manhã. Começa com o simples. Essa semana, compartilha o teu testemunho com alguém perto de você que necessita de Deus. Vai pelo teu caminho, vê a necessidade que Deus vai colocar no teu caminho. Se oferece por orar por alguém, estende a mão para aquele que necessita, porque a obra de Deus é urgente. Diga para quem está do seu lado: a obra de Deus é urgente. A adversidade, o sofrimento, abrem a porta para que a obra de Deus se manifeste na sua própria vida e também na vida dos outros. Por isso, querido, tenha um olhar de compaixão para as pessoas que estão ao seu redor. Há muita gente vivendo em trevas, em engano, em escuridão, sem esperança. Ao invés de se envolver em julgamentos, de querer apontar o pecado, ao invés de se envolver em teorias, estenda a mão para aquele que mais necessita. No versículo 6,
o texto continua assim. Depois de dizer isso, cuspiu no chão. Está falando de Jesus. Misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Jesus faz algo inusitado. Ele cospe no chão, toma do pó da terra, faz uma lama e aplica nos olhos do cego. Uau, por que Jesus fez isso? Jesus algumas vezes curou com a palavra, Jesus outras vezes curou com um toque, mas nesse capítulo ele faz algo diferente, pode parecer até estranho. Alguns dizem que foi uma forma de ativar a fé no cego, porque ele teria que crer na palavra de Jesus e ir até o tanque se lavar para que fosse curado. Outros dizem que Jesus desafiou o paradigma dos judeus, porque a saliva era considerado impuro, algo impuro pelos judeus. E então Jesus toma da saliva e faz um instrumento de cura, quebrando os falsos paradigmas dos judeus. Mas há uma compreensão ainda mais interessante dos pais da igreja. Veja só, esse foi um milagre extraordinário, um milagre criativo, porque não é que aquele homem podia ver, perdeu a visão e foi curado. Era um cego de nascença, ele nunca teve visão, ele nasceu sem visão. Este foi um milagre criativo. E então os pais da igreja diziam que Jesus cuspiu e tomou do pó da terra, que é a matéria com a qual o homem foi feito, e então aplicou sobre os olhos do cego, criando algo novo, criando a visão que ele não tinha antes, algo que só Deus mesmo poderia fazer. Este foi um milagre tão extraordinário, a cura de um cego de nascença, algo que só Deus mesmo poderia fazer. Os fariseus vão ficar tentando desqualificar o milagre, mas não vão conseguir. Na verdade, nós não sabemos ao certo porque Jesus usou estes meios, mas o que nós podemos aprender é: Deus age como quer, Deus é criativo, Deus não se repete, e Deus age de muitas formas que nós não conseguimos entender. Portanto, querido, não se perca em questionamentos, não se pode colocar Deus numa caixa, e esse é o problema da religião e da tradição. Muitos querem que Deus se encaixe nos seus moldes, que Deus faça como você imaginou, que Deus faça o que você quer, mas eu quero que você ouça nessa manhã: Deus tem um caminho melhor. Aleluia. Quem somos nós para questionar a Deus? Você tem questionado a Deus? Você quer tentar brigar com Deus? Eu já tentei, não dá muito certo não. Você quer entender a Deus? É a criatura querendo entender o Criador, é uma formiguinha tentando entender os motivos do seu Criador. Por isso, querido, não limite o agir de Deus na sua vida. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Jesus passou lama nos olhos do cego e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem precisou crer na palavra de Jesus e ir até o tanque lavar-se. E quando ele ouviu a palavra de Jesus, obedeceu, foi até o tanque, se lavou, ele foi curado e voltou vendo. Aleluia. Querido, submeta-se a Deus, mesmo quando não puder entender. Creia na palavra de Jesus, obedeça, coloca em prática, e você viverá milagres, e você será bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Nós já ouvimos testemunhos nessa manhã. Ouça a palavra, creia de coração, obedeça, coloca em prática, e você viverá uma vida de milagres. O nome do tanque é sugestivo, Siloé, enviado.
Jesus é o enviado de Deus, e nós temos que ir até Ele para nos lavar. Há um rio que brota de Jesus, um rio de água viva, que brota dele para curar, para lavar, para purificar, para transformar, para matar a sede, aleluia. Os últimos versículos dessa parte, o resto vai ficar para a semana que vem. Os seus vizinhos, que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Testemunho simples, direto. Eu não sabia nem quem era Jesus direito, aquele homem chamado Jesus. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Ele disse. O homem foi curado, levantou-se, e a sua transformação de vida foi um testemunho para o lugar onde ele vivia. Ele nem sabia quem Jesus era, ele contou um testemunho simples do que havia vivido. E aquelas pessoas estavam maravilhadas, nem sequer podiam reconhecê-lo pelo milagre que ele viveu. Aleluia! Quando nós vamos até Jesus, quando nós nos lavamos nele, na sua palavra, nós temos uma vida transformada. Por que Deus permitiu o sofrimento na sua vida? Talvez você esteja se questionando: por que eu tive que passar por tudo isso? E o Senhor te diz nessa manhã, para que a obra de Deus se manifestasse em você e através de você. Você viverá um milagre, terá uma vida transformada, que servirá de testemunho para outras pessoas. Por onde você for, as pessoas olharão para você e nem sequer te reconhecerão. Eles vão olhar para você e perguntar: é ele mesmo? É ela mesma? O que aconteceu? Ele vivia cabisbaixo, ele vivia triste, ele vivia derrotado e agora está cantando louvores. É interessante, quando eu estava lembrando do meu testemunho, quando eu tive um encontro com Deus. E eu voltei para minha casa com a convicção do chamado que Deus tinha para a minha vida. E comecei a procurar os meus amigos e contar para todo mundo o que Deus tinha feito na minha vida. Eles ficavam olhando para mim, dizendo: o que aconteceu com o Fábio? Não é a mesma pessoa, acho que ele enlouqueceu. O que ele está falando? Alguns diziam: nós nunca nem ouvimos a voz dele, que agora ele fala com convicção, com autoridade, com ousadia. Querido, o mesmo acontecerá com a tua vida. Deus vai te usar como um sinal para esse mundo. As pessoas olharão: o que aconteceu com ele? Não é a mesma pessoa, parece com ele, mas não é o mesmo. Porque há um fogo, há uma convicção, a vida de Deus brotará em você, e Deus te usará como um instrumento de luz para este mundo. O homem deu um testemunho simples, a compreensão dele vai crescendo até o fim do capítulo. Nós vamos continuar semana que vem, de quem Jesus é. Na verdade, o homem não era nem capaz de reconhecer Jesus, porque ele não viu Jesus. Vocês pensaram nisso? Quando Jesus aplicou a lama e mandou ele ir, ele foi, e ele ainda era cego. E foi no tanque, quando se lavou, que ele foi curado. Ele nem sequer viu o rosto de Jesus. Ele não podia reconhecer Jesus, mas ouça algo: aquele homem certamente reconheceria a voz de Jesus, a voz que mudou a sua vida, a voz que trouxe despertamento, que o mandou lavar-se no tanque de Siloé. Querido, você reconhece a voz de Jesus? Ele está falando com você nessa manhã. Ouça a sua palavra hoje, creia, porque este é um tempo de milagres.
você terá sua vida transformada e será um testemunho do poder de Deus nessa terra. Você crê e recebe essa palavra hoje? Ao invés de pontos, como vocês viram, nós não tivemos. Eu guardei 7 conclusões sobre este tema tão importante. Por que Deus permite o sofrimento? São 7 conclusões. Nós só vamos passar por elas. Em primeiro lugar, você tem que saber algo. Não há resposta simples para questões complicadas. Não há uma solução matemática para os problemas da vida. Em segundo lugar, Deus é soberano e Ele age de forma que nem sempre entendemos. Nós nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo, por isso temos que ter fé, que crer e confiar. Em terceiro lugar, a tragédia pode ser um meio para nos ajudar a abrir os olhos. São em momentos de sofrimento e de adversidade que buscamos a Deus com intensidade, que temos a oportunidade de poder mudar o rumo da nossa vida, de ter os nossos olhos abertos. O próximo, Deus tem um propósito no que Ele permite, mesmo que não saibamos qual é. Deus tem um caminho, tem um propósito. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo nosso é tocado sem a permissão de Deus. Deus tem um propósito em tudo que Ele permite, ainda que não saibamos qual é. Em quinto lugar, o sofrimento e a tragédia são oportunidades para que a obra de Deus se manifeste. Nunca mais esqueça isso. Sofrimento e a tragédia são oportunidades para que a obra de Deus se manifeste na tua vida e também na vida das outras pessoas. Em sexto lugar, há algo muito importante que você precisa saber. Deus não permanece distante de nós em nossa dor. Nos momentos mais difíceis, Deus está ali. Ainda que você não possa ver, como Jesus olhou para o cego de nascença e viu o sofrimento que aquele homem e teve misericórdia dele. Os discípulos estavam preocupados com o pecado. Que pecado ele cometeu para estar assim? Mas Jesus olhou para aquele homem e viu o seu sofrimento. Jesus olha para você e Ele conhece a tua dor. Ele tem olhos de misericórdia para você. Ele não está distante de você, Ele te diz nessa manhã. E em último lugar, por que Deus permite o sofrimento? A sua vida será um testemunho vivo para a glória de Deus. Você crê nisso de coração? Você toma posse dessa palavra hoje? Dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo de Deus. Na semana passada, eu dei uma aplicação prática para vocês. Porque eu sei que muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas se não tomarmos cuidado, nós podemos nos converter em ouvintes e não praticantes. Você ouve a palavra, vai, mas não faz nada. E aí você só perdeu o seu tempo. Por isso eu quero deixar uma aplicação prática clara para você também nessa manhã hoje. Que quando você for embora hoje, mais tarde, você faça uma oração. Você pode fazer agora mesmo, mas que você busque um tempo maior ainda na sua casa. E renda a sua vontade à vontade de Deus hoje. Faça uma aliança com Deus. Se você tem se queixado, se você tem questionado a Deus, que hoje você peça perdão e você troque a sua atitude por ações de graças, por confiança no Deus soberano que tudo pode fazer. Mesmo que você não entenda o porquê daquilo que você está vivendo, que você troque hoje a queixa por ações de graças e louvores a Deus, reconhecendo que Ele tem o melhor para você. A sua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho mais uma aplicação prática para você. Que nessa semana, você busque alguém que necessita mais do que você e conte o seu testemunho para ele e se ofereça a orar por uma pessoa.
Você vai buscar nessa semana inteira, desse domingo até o domingo que vem, uma oportunidade. Pode ser um parente próximo, alguém que senta do teu lado no trabalho, alguém que Deus vai colocar no teu caminho essa semana. Você vai encontrar alguém com necessidade, com os olhos fechados como aquele cego. E você vai se colocar em fé para contar o seu testemunho, para oferecer uma oração para essa pessoa, para colocar em prática a palavra de Deus na sua vida hoje. Amém? Quantos aceitam esse desafio? Amém. Deixo essas duas aplicações práticas para você ser mais do que um ouvinte, mas um praticante, uma interna e outra externa. E eu sei que Deus te levantará e o propósito dele se cumprirá para a sua vida nesse tempo.